Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aí do jogo Fluminense e Antofagasta, realizado ontem lá no Chile. O Fluminense voltou com a classificação nas malas, né? A gente precisava dessa classificação por um monte de fatores, pela moral que isso traz a gente, pela próprio valor que a competição agrega. Cada fase a gente ganha uma grana e o Fluminense precisa disso nos seus cofres para pagar salário, para manter tudo em dia. O Fluminense ontem jogou com autoridade, acho que teve o controle das ações do jogo, teve alguma dificuldade no primeiro tempo após o gol de empate do time chileno. E eu acho o seguinte: o Fluminense, primeiro gol, o Ayrton rouba uma bola que era nossa, o Luciano deu a bola no fogo, o cara do Chile pegou, o Ayrton conseguiu desarmar a jogada, saiu, colocou no Ione, o Ione conseguiu se livrar da marcação, tocou pro Everaldo, e o Everaldo chutou, bateu cruzado, meio que quase caindo, o goleiro ainda tentou pegar, espalmou e a bola entrou. Após o gol, achando que ia estar muito mais tranquilo, o time chileno empatou numa bobeada do Gilberto. Gilberto meio que apanhou da bola. E aí o Bruno Silva não matou a jogada, que eu acho que tinha que ter matado ali. Logo que ele perdeu, a bola sobrou para um jogador chileno. O Bruno chegou, só cercou, precisava ali parar a jogada para o time se reorganizar. E aí colocaram a bola, um jogador levou na linha de fundo, a defesa meio que sem o Gilberto, que tinha perdido a bola. O Caio também não estava lá, cruzou nas costas lá do Caio. O Matheus tentou evitar, o cara cabeceou para o meio e o Frazan chegou atrasado. Os caras fizeram o gol de cabeça 1-1. Ali o time deu uma desestabilizada, né? O time dos caras acreditou que poderia de repente fazer algo diferente. Terminou o primeiro tempo 1-1. Segundo tempo o time voltou a se reequilibrar e só deu Fluminense. Fluminense absoluto no jogo. O time do Chile teve poucas chances de gols, uma só pelo cara que o cara chutou. O Rodolfo ontem seguro, tranquilo, pegou a bola. E no segundo gol, antes do segundo gol, o Fluminense poderia ter transformado esse jogo mais fácil através num pênalti cometido em cima do Matheus Ferraz, que é um monstro, joga sério, joga tranquilo, né? E aí o Luciano foi bater, o goleiro deu o lado para ele, falou, ó, bate ali, e foi do outro, já caindo. Se ele tem um pouco mais de tranquilidade, ele espera o goleiro cair e bota do outro lado. O goleiro estava caindo. Se você for ver ele batendo, ele não percebeu que o goleiro já tinha se movimentado para o canto, e aí ainda bateu mal, não bateu no cantinho, o goleiro pegou, e aí a gente achando que poderia complicar. Logo depois, numa jogada, uma belíssima jogada, uma triangulação entre Ayrton e Everaldo, eles saíram da marcação apertada, bola enfiada no Everaldo coloca no Ione Gonzalez. Ione Gonzalez leva na linha de fundo. Ione Gonzalez, esse deu 2 passos para gol, fez uma partida boa também, aparecendo, dando opções. E aí no cruzamento o Luciano veio escorando, fez o gol, se redimiu do pênalti, né? Bateu no peito, falou que ele é o cara e tal, falou outras palavras que eu não vou repetir aqui. Mas assim, ali a gente matou o jogo, trouxe para casa a classificação. Isso é importante, né, pra gente. Alguns jogadores não foram muito bem, não gostei muito do Daniel. Gilberto no primeiro tempo fez um primeiro tempo aquém daquilo que ele pode jogar. O Caio Henrique jogou bem mais uma vez. Ayrton, às vezes muito pesado, às vezes joga o jogo, às vezes, ou seja, precisa às vezes ter uma chegada um pouco mais efetiva. Frazan é o Frazan, Paulo Ricardo entrou e não comprometeu. Depois fizeram mais algumas trocas lá, mas assim, Fluminense num contexto geral foi bem, saiu de lá, né, classificado, bom pra gente, bom pra torcida, bom pra todo mundo.
E agora vamos falar de outras coisas, né? Estão surgindo agora outras informações. Hoje já saiu nos portais que o presidente Abad vai resolver realmente antecipar as eleições. Descartou a possibilidade de ir até o fim, coisa que eu só acredito vendo. Falou que faltaram algumas documentações no cartório, uma rúbrica, uma isso, uma aquilo. Ou seja, vamos ver, né? Vamos ver se ele vai cumprir a palavra, porque convocar uma AGE, fazer que a torcida vote e não ter aquilo que ele prometeu, fica uma coisa meio esquisita, né? Então, assim, Fluminense agora vai ter um jogo contra o Flamengo, Campeonato Carioca. Esse jogo é um jogo que vale muito mais, eu acho que pela própria Taça Rio, que deve ter alguma vantagem nas finais. Então, assim, o Fluminense tem que jogar, tem que também saber que precisa poupar algumas peças, que a gente possa mesclar isso, que o Fernando Diniz possa ter a inteligência junto com o pessoal de fisiologia, de preparação física, para saber quem tá bem, quem não tá, quem vai se desgastar muito, quem não vai, né? O Flamengo tá mordido com a última derrota, tão louco para ganhar a gente. E se a gente ganhar, a gente precisa ganhar o Flamengo, até por uma questão de colocar ordem na casa, para trazer a torcida de volta, para motivar os torcedores. A gente sente que a torcida não está comparecendo como deveria. A gente precisa ajudar mais a galera. Hoje a gente percebe que o Fernando Diniz tem um trabalho consistente, mas a torcida ainda não tem confiança pelo um histórico passado muito ruim, né? Mas a gente pode mudar isso, a gente deve mudar isso, a gente tem que mudar isso através de trabalho dentro do campo. A gente precisa ganhar o Flamengo, entendeu? Para dar moral e tal. Claro que o que vale são as finais, mas é sempre importante. Eu lembro que em 95 a gente empatou o primeiro jogo, ganhou mais 2, e na final o Flamengo chegou, a torcida do Flamengo falava assim: nós nunca perdemos 3 seguidas para rivais num campeonato. Nunca aconteceu isso. O que aconteceu, a gente já sabe da história. Nós ganhamos o terceiro jogo na mesma competição e nos sagramos campeões com gol de Renato Gaúcho de barriga. Ou seja, o que nunca aconteceu passou a acontecer. Então, assim, a gente precisa jogar sabendo poupar, mas ao mesmo tempo não perdendo qualidade técnica e nem competitividade, para que a gente possa chamar a torcida. Isso é muito mais importante do que um jogo, é chamar a torcida, trazer a confiança de volta ao nosso torcedor, que se perdeu aí durante, sei lá, 6 anos aí de clássicos, que a gente perde, merecia ganhar e perde. Ou seja, a gente precisa efetivamente de resultado para dar confiança à nossa apaixonada torcida, né? Então, esses são os assuntos, né? Vamos aguardar agora como é que vai ser essa volta do Fluminense, ver como é que vai ser o trabalho regenerativo, quem é que vai estar apto, quem é que não vai estar, e a gente vai ver aí contra o Flamengo mais um jogo clássico, jogo importante, jogo decisivo, e vamos nessa. Galera, é isso, né? Tem muitos assuntos ainda, mas aqui o tempo, a gente tem um tempo para fazer, para falar sobre as coisas, para falar sobre patrocínio master, para falar sobre a visita do Abad lá na Europa, se ele vai ou não trazer o fundo de investimento. Então tem vários assuntos que a gente vai comentando aí. Fique com a gente, né? Divulguem os Saudações Tricolores, curtam aí, sigam nosso YouTube, e a gente tá junto aí. Logo, logo nós vamos estar no Rio de Janeiro, onde a gente tem vários e vários projetos bons com Saudações Tricolores, né? Sigam a página, curtam o que está acontecendo. Saudações Tricolores, e tamo junto. Grande abraço.